falleció ayer víctima de una parada cardíaca durante la concentración del equipo catalán. Se personó en la estancia encontrándose al futbolista tendido en el suelo. Find him. It's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now. Surely now. Whistle. There it is. Spain are world champions. No vasto universo do futebol, há momentos que transcendem o simples jogo e se tornam lendas. Hoje convido você a mergulhar comigo na saga extraordinária de jogador que emergiu das sombras, não apenas para brilhar nos campos, mas para se tornar o herói de sua nação. Se prepara agora para acompanhar Andrés Iniesta em uma jornada épica, da escuridão para a luz, do inferno aos céus, da luta contra a depressão ao auge do heroísmo nacional. Vamos testemunhar o incrível conto que transformou um simples jogador em uma lenda. Andrés Iniesta foi nascido em 11 de maio de 1984, em Fuentealbilla, na Espanha, e atualmente é um jogador que atua na Arábia. Conhecido por qualquer fã do esporte como um dos melhores meio-campistas de sua geração. Sua carreira foi notável, foi construída principalmente no Barcelona, onde ele se destacou como uma parte fundamental da equipe durante uma era dourada, fechando o meio-campo lendário do time de Pep Guardiola, junto a Xavi e Sergio Busquets. Entretanto, nossa história de hoje não começa nos céus, e sim no inferno. Era o ano de 2010, uma época marcada por um capítulo sombrio na vida de Andrés Iniesta. O maestro do meio-campo estava imerso em uma realidade dolorosa e obscura. A incerteza pairava sobre a sua carreira, lançando uma sombra sobre o seu brilho que costumava iluminar os campos de futebol. Em meio à glória coletiva de títulos, comemorações e incríveis resultados de seus companheiros no Barcelona, o início da era Messi, Iniesta vivia uma batalha interna, uma luta mais silenciosa, contra a escuridão de um quase... Enfim, imaginem por um momento, a dor do jogador cuja sua paixão pela bola havia se transformado em um fardo pesado, os suspiros pesados, os olhos vazios perdidos no horizonte. Cada passo em campo carregava o peso invisível de uma batalha silenciosa. Iniesta, apesar de sua genialidade nos gramados, estava preso em um labirinto emocional, onde a vitória parecia uma miragem bem distante. Para entender completamente esse capítulo emocionante da história de Iniesta, precisamos falar de uma outra figura. Seu nome? Dani Jarc. Jarc foi um talentoso zagueiro, parte da geração campeã do mundo da Espanha. Ele dedicou toda sua carreira ao Espanyol e em 2009, enquanto estava no auge de seu desempenho, um trágico ataque cardíaco ceifou sua vida aos 26 anos de idade. Sua morte não abalou apenas o Espanyol, mas todo o futebol espanhol. Por si só, Iniesta e Jarc, apesar de se apresentarem em times rivais, compartilhavam uma amizade profunda. Eles eram colegas de equipe na seleção de base da Espanha e até dividiam caronas para os treinos do Espanyol e do Barcelona. A morte prematura de Jarc deixou uma marca irreparável em Iniesta, um impacto que ecoou na sua temporada seguinte. Em 2009, o craque espanhol, atormentado pela perda do amigo, enfrentou um período desafiador. Seu desempenho refletiu isso, com apenas um gol marcado e 9 assistências na temporada. No ápice da temporada 2009-2010, enquanto se recuperava da perda devastadora de seu amigo Dani Jarc, Andrés Iniesta enfrentou um segundo desafio, algo adicional, que poderia ter mudado o curso da história do futebol espanhol, uma lesão séria, que ameaçou sua participação na tão esperada Copa do Mundo de 2010. Essa lesão, no ponto mais crucial da temporada, trouxe não apenas a incerteza sobre a sua participação na Copa do Mundo, mas também reacendeu as preocupações sobre sua saúde física e sua capacidade de desempenhar em alto nível dentro do futebol. Essa reviravolta dramática intensificou ainda mais os desafios enfrentados por Iniesta naquela temporada. O jogador estava no limiar de uma conquista histórica para seu clube, mas seu corpo não acompanhava, estava marcado por uma lesão, e tudo isso colocou em dúvida a sua presença nos campos da África do Sul. A lesão no tendão do bíceps femoral não era apenas um contratempo físico, era uma ameaça à realização de um sonho. Com a Copa do Mundo se aproximando, a incerteza pairava sobre Iniesta e sua capacidade de contribuir para o sucesso da seleção espanhola. E esse momento crítico elevou toda a narrativa em torno da jornada de Andrés Iniesta para um patamar de tensão e expectativa. Então chegamos a 20 de maio de 2010, um momento que mudaria o destino de Andrés Iniesta.
e também a trajetória da seleção espanhola na Copa de 2010. O suspense estava no ar enquanto Vicente Del Bosque, o técnico da equipe espanhola, anunciava os convocados para o torneio. Meio-campistas, Andrés Iniesta. Isso ecoou pelas paredes da sala de imprensa. Para Iniesta, esse não era apenas um anúncio de convocação, era uma confirmação da fé que Del Bosque depositava nele. Em um instante, a ansiedade e a incerteza deram lugar à gratidão visível no rosto introvertido do craque espanhol. Era a luz no fim do túnel que ele precisava, a oportunidade de representar sua nação no maior palco do futebol mundial. A jornada de Iniesta na Copa de 2010 começou com um desafio inesperado. No jogo de estreia contra a Suíça, a Espanha enfrentou um revés, se surpreendendo com a derrota de 1-0. No entanto, a dor da derrota foi agravada quando Iniesta caiu no gramado, vítima de uma dura entrada. Ele poderia ter desistido ali, no calor do momento, mas a resiliência e a determinação impediram que ele desistisse. Ele seguiu em frente. Eu podia ter ficado lá, no desespero do momento, e essa é a verdade. Eu não queria fazer nenhum teste nos dias seguintes, porque com certeza apareceria alguma coisa, e eles me cortariam. Era como se eu não quisesse enfrentar a realidade. Após o impacto inicial da lesão na estreia, a situação de Andrés Iniesta ficou ainda mais complicada, quando ele precisou ficar de fora do segundo jogo contra Honduras. Parecia que a jornada do craque poderia ser interrompida prematuramente. No entanto, um aliado fundamental entrou em cena, Raúl Martínez. Em um momento crucial durante os últimos dias que antecederam a última partida da fase de grupos, a partida decisiva, Martínez desempenhou um papel fundamental na recuperação de Iniesta, em um gesto que se tornaria crucial. Em determinado momento, eu estava trabalhando sobre aquele ponto, e foi quando ele se liberou, explicou Raúl Martínez. Iniesta acrescentou: ele apertou o botão e foi imediato. Eu senti um músculo relaxar, me mexi e ele se moveu livremente. Algo que eu não fazia há muito tempo. Graças a ele, eu voltei a jogar do jeito que eu queria. A Espanha enfrentava a seleção chilena na última partida da fase de grupos do Grupo H, precisando de uma vitória simples para garantir a vaga nas oitavas de final. Ainda sentindo os efeitos da lesão, obviamente, Iniesta acabou sendo escalado para o confronto crucial, e foi nesse momento que a resiliência do meio-campista brilhou intensamente. No jogo contra o Chile, Iniesta marcou o gol que não apenas assegurou a classificação da Espanha, mas também marcou seu renascimento na competição. O gol não significou apenas 3 pontos na tabela, foi a afirmação de que Andrés Iniesta, apesar dos desafios físicos, estava determinado a ser um protagonista na busca do título mundial da Espanha. Após superar a fase de grupos com uma vitória crucial sobre o Chile, a equipe avançou para as oitavas de final, onde enfrentou Portugal, vencendo por 1-0, em um jogo muito apertado. Nas quartas de finais, a Espanha superou o Paraguai por 1-0, com Iniesta desempenhando um papel vital no controle do meio-campo. Na semifinal, foi um confronto épico contra a Alemanha, e a Espanha emergiu vitoriosa com uma vitória por 1-0, garantindo sua classificação para a final contra a Holanda. Ao longo desse caminho, Iniesta, apesar dos desafios físicos e emocionais, manteve-se como uma peça-chave, contribuindo não apenas com sua técnica refinada, mas também com momentos decisivos que moldaram o destino da equipe espanhola. E chegou aqui um momento crucial para a Espanha, na final da Copa do Mundo de 2010, onde a tensão atingiu o seu ápice, enfrentando a Holanda, uma seleção no mínimo formidável, liderada pelo craque Sneijder. A expectativa pelo título e a pressão do mundo recaíam sobre os ombros de Andrés Iniesta e seus companheiros. O palco estava montado e o mundo segurava a inspiração, esperando para ver quem iria emergir como campeão daquela Copa do Mundo. Dia 11 de julho de 2010, Soccer City Station, Johannesburg. Aqui foi o palco da batalha épica entre Espanha e Holanda, na final daquela Copa do Mundo. O clima estava carregado de nervosismo e expectativa, pois ambas equipes buscavam a glória máxima, título que nunca tiveram. O jogo foi tenso, com chances escassas e intensidade digna de uma final. Andrés Iniesta, que desbravava aqueles desafios, estava prestes a viver um momento que entraria para a história do futebol mundial. O cronômetro, já na prorrogação, marcava cerca de 116 minutos, quando a Espanha estava em impasse com a Holanda na final da Copa. As equipes estavam em empate de 0-0, o jogo se caminhando para os pênaltis, e o título mundial estava em jogo.
E foi nesse cenário de extrema tensão que Andrés Iniesta, o maestro, o meio-campista liderando aquela equipe espanhola, emergiu como o herói improvável. Com um toque de magia nos pés, Iniesta recebeu um passe de Cesc Fábregas dentro da área, posição essa que deveria ser de Villa. Em meio à pressão dos defensores holandeses, ele finalizou com grande maestria. A bola encontrou as redes da Holanda, fazendo a torcida espanhola simplesmente explodir, e aqui saiu o gol da vitória daquela Copa do Mundo. O placar final registrou 1 a 0 para a Espanha, garantindo a conquista do título mundial pela primeira vez na história do país. A celebração foi intensa. Iniesta, ao marcar seu gol, tirou sua camisa durante a comemoração, revelando assim a mensagem especial em homenagem a seu amigo Dani Jarque. Dani Jarque sempre com nós outros. Nessa Copa do Mundo de 2010, Iniesta não foi apenas um jogador, mas um verdadeiro herói em campo. Óbvio, para os holandeses um carrasco. Mesmo após lesões, em um ano muito difícil, ele se tornou essa figura ao marcar o gol do título da Espanha. A jornada do craque nos faz lembrar que mesmo nos momentos mais difíceis, quando estamos literalmente abaixo de todos, a luz da superação pode brilhar em algum momento. Infelizmente, a bola de ouro escapou de suas mãos, caindo nas mãos de Messi, mas a coroa naquele ano, com certeza para todos, nunca será esquecida. Ela pertenceu a Andrés Iniesta.